E agora, o que a gente faz com uma mensagem dessas? Imagina agora, acho que ficou muito claro, né? Se você ainda não tinha entendido o amor de Deus, se você ainda não tinha entendido a grandiosidade do poder desse amor, agora deu para, não tem jeito. Se você está assistindo a gente online aí, talvez você esteja assistindo online e nunca ouviu falar desse amor. Talvez já tenha visto até uma cruz em algum lugar. Talvez tenha visto, comido ovo de Páscoa, mas não tenha entendido o amor de Deus. Então isso fica aí um alerta. Você que está aqui hoje, pega o culto lá no grupo PIB Comunhão e manda para alguém. Porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa apresentação maravilhosa. Que foi, gente, eu estava chorando ali, emocionada, vendo esses pequenininhos aqui, demonstrando para a gente com tanta clareza. Eu podia dizer só amém aqui, vamos embora, porque estava bom. Mas ficou no meu coração, durante a semana, uma pergunta. E agora? A pergunta que depois de assistir isso aqui, eu me faço. E agora? Jesus morreu, veio ao mundo para me resgatar. Eu já sei disso. Daí ele foi colocado num sepulcro, morto, acabou. E de repente, 3 dias depois, a pedra foi aberta. Ele ressuscitou, comprovando que ele tinha poder sobre a morte, sobre a vida, sobre o mundo. E agora eu posso diretamente ir ao Pai, através da cruz do Calvário, que está vazia para provar que eu posso chegar à presença do Pai. E agora? O que eu faço com essa ressurreição? Essa mensagem eu sei, eu já entendi. Ele está vivo, ele está lá com o Pai. Mas agora o que eu faço com essa ressurreição? O que eu posso fazer com o poder dessa ressurreição? Não acabou. É só o começo. É só o recomeço, seria a palavra ideal. Porque o começo foi lá no Jardim do Éden. O recomeço foi na ressurreição de Jesus. Morte, ressurreição, ascensão. E agora qual é o próximo passo? O que a gente aguarda? Vamos ver se a Universidade da Bíblia está boa. O que a gente está aguardando? A volta de Jesus. Mas existe um tempo. Ele não pode até voltar agora. Volta, Senhor. Volta. Mas lá da ressurreição até um dia que ninguém sabe, só o Pai, tem alguma coisa acontecendo aqui. E nós estamos aqui passando por esse tempo entre a ressurreição e a volta. A pergunta hoje, a pergunta que eu quero deixar no seu coração, a pergunta que eu pedi ao Espírito Santo de Deus que mexesse com você nessa manhã, transformasse o seu modo de enxergar a vida nessa manhã é: o que eu faço nesse tempo? O que eu faço que agora eu sei que a tumba está vazia, mas que Jesus ainda não voltou, até esse momento não voltou? O que fazer? Mas Jesus, ele é perfeito. E a sua estadia na terra como homem, veio para nos salvar, nos deixou tudo muito completo. Tudo muito completo. E na Bíblia nós temos 4 evangelhos, chamados evangelhos, 4 livros, que narram a história de Jesus. Bem dizer que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre Jesus Cristo. Desde o início, a mensagem da palavra de Deus é a salvação através de Jesus Cristo. Mas especificamente eu tenho 4 livros que narram a estadia de Jesus durante a terra. Teólogos falam que se você quer conhecer quem é Deus, se você quer entender quem é Jesus, leia os 4 evangelhos. Leia, medite, estude, pesquise sobre os 4 evangelhos, porque você vai entender a essência de quem é Jesus, para que você entenda quem é Deus, quem é o Espírito Santo de Deus. Lá depois, quando você olha os 4 evangelhos, narrando a vida de Jesus, o final da vida de Jesus terrena,
você vai encontrar nos 4 evangelhos a última palavra de Jesus, depois de que ele ressuscita. Você sabe que depois da ressurreição, ele ficou 40 dias na terra. Apareceu algumas vezes aos discípulos, algumas pessoas, mas existe uma mensagem. Então um evangelho conta mais detalhado, o outro evangelho é mais rasteiro sobre isso, mas a verdade é que os 4 evangelhos falam da última palavra de Deus para nós. E essa última palavra é um mandamento. Eu sei que você sabe, mas eu fui lá e eu falei assim, deixa eu ver esses 4 evangelhos. E eu comecei a mergulhar no final dos 4 evangelhos, em cada uma dessas palavras, cada um como autor, colocando um pouquinho de si, né? João, Mateus, Lucas, João. 3 deles caminharam com Jesus, um deles foi investigador sobre Jesus, porque Lucas ele foi pesquisar quem era Jesus para escrever. Cada um deles abordou e narrou a última palavra de Jesus na terra de uma forma. Às vezes um pouquinho diferente, às vezes com a palavra um pouquinho diferente, às vezes com um enfoque um pouquinho diferente, mas trazendo a mesma mensagem. E o que eu quero trazer para você rapidamente são essas 4 palavras. Eu peguei um versículo em cada um desses evangelhos, trazendo cada palavra. Eu podia tirar muita coisa desse texto, obviamente, eu podia usar um texto só, mas eu procurei tirar uma palavra de cada um desses textos, uma mensagem dentro dessa mensagem, de cada um desses textos rapidamente, para que a gente possa responder essa pergunta. E agora, o que é que eu faço com o poder dessa ressurreição? O que é que eu faço? E aí eu queria te convidar a ler comigo Mateus 28, 19 a 20, que diz assim, é um texto tão conhecido, né? Vamos ler todos juntos? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus. Esse foi Mateus. Essa é a narrativa de Mateus ali. Mateus ele não se preocupa muito em narrar cada momento de Jesus, né? A gente vai ter outros momentos que vão narrar mais detalhados, o próprio Lucas vai falar de outras aparições, mas Mateus dá ênfase a essa palavra, e eu dentro desse texto, eu dei ênfase a uma palavra, que é ide. Vamos falar todo mundo junto, para todo mundo acordar, depois desse musical maravilhoso? Ide. Ah, mas ficou muito fraco ainda. Vamos lá, eu gosto de coisa de crente, eu sei que você vai... Ai, coisa chata, gente. Mas eu quero que você olhe para o coleguinha e fala, ide. Vamos no popular? Vai. Olha para o outro e fala, vai, Ana. Vai. Vamos na prática. Se tivesse um evangelho hoje bem, né, vai lá numa linguagem bem simplesinha. Vanusa fica nervosa comigo, né, Vanusa? Vai. Vai para onde? Fazer discípulos. Vai usar o poder dessa ressurreição para encher, para povoar o céu. A palavra de Deus diz assim, tem lá, se eu não me engano, em João, diz assim, o Pai não quer que ninguém se perca. Você lembra desse texto? Está lá. É João, não é João? Meus amigos aí, conhecedores da Universidade da Bíblia. O Pai espera que ninguém se perca. E sabe qual o motivo que muita gente não está indo para o céu? Chegar em casa, você vai descobrir. Vai lá no seu banheiro, olha para o espelho e fala, esse aqui que é o motivo. Está lá no seu espelho do banheiro. Abre lá, olha e fala, ixi, sou eu. Eu sou o motivo. Eu sou o motivo que muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Você sabia que mais de 3 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo? Não têm acesso à mensagem da cruz? Você já ouviu falar de países como a Coreia do Norte, onde o evangelho é proibido? Muitos outros. Países que estão sob ameaça, tortura, onde milhões, bilhões de pessoas não têm oportunidade de conhecer a Jesus. E talvez você me pergunte agora, mas o que? Eu não tem como ir na Coreia do Norte.
Aqui a gente foi ao Coreia do Norte. Nós tivemos a oportunidade de clamar a Deus pisando dentro da Coreia do Norte. Mas eu sei que eu não vou ter oportunidade, não sei, mas eu acho que não vou, de estar lá dentro pregando. Mas eu conheço alguém que pode chegar lá dentro da Coreia do Norte. E ele habita dentro de mim. Quantas vezes você clamou? Quantas vezes você se ajoelhou e clamou por aquelas pessoas que estão sofrendo com fome, com sede de justiça, com fome espiritual, sem saber o que vai acontecer na sua vida? Então você pode ir. Você pode ir à Coreia, você pode ir à China, você pode ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Mas eu vou facilitar mais um pouquinho para você. Não precisa sim, faz, olha. Mas vou facilitar um pouquinho. Todo mundo do seu prédio é crente? É membro aqui da Primeira Igreja Batista do Ingá? Você que mora aqui no Ingá, vamos fazer uma enquetezinha lá? 101, qual a sua... Você conhece a Jesus? 102, você já ouviu falar aqui da Primeira Igreja Batista do Ingá? 201, será que você já ouviu, você tem uma Bíblia? 202, será que você sabe do amor de Deus que morreu na cruz por você? Você já fez isso? Será que você já pregou o Evangelho para o seu prédio? Lá na sua repartição, lá na sua empresa, quantas pessoas trabalham com você na sua repartição? Será que todo mundo sabe que você serve a um Deus vivo? Eu não estou perguntando se sabe que você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se sabe que já viu que você usou uma blusa Jesus Salva. Eu estou perguntando se aqueles membros lá da tua empresa olham para você e veem Jesus através de você. Hoje Deus está falando mais do que nunca. Vai por todo mundo e prega o Evangelho. Eu posso usar os meus joelhos se dobrando, pregando o Evangelho através do Espírito Santo de Deus. Eu posso usar as minhas mãos ofertando, servindo. Mas eu posso usar os meus pés indo. Pode ser em Jerusalém, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, mas também pode ser lá em Moçambique, pode ser também lá na China, também pode ser que Deus esteja te chamando para a Austrália, né, Vitorinha, para pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a última mensagem de Jesus. Ide, vai, faz a diferença. E se você estuda um pouquinho de oratória, se você é professor, se você é preletor, você sabe que a última mensagem, não é, Fábio? É a mais importante. Eu posso dar uma aula aqui. Essa semana eu dei uma aula, semana passada, de 2 horas sobre homilética. E eu dei 2 horas, mas quando terminou a aula, finalizando os últimos minutos, eu falei assim, peraí que agora eu vou falar o que é mais importante aqui. Porque eu sabia que 2 horas de aula online ainda, gente, ninguém merece, né? Ninguém aguenta. Então eu sei que aquelas câmeras fechadas ali, né? Vamos falar a verdade, quem nunca, né? Deixa a câmera lá e nem vem. Aí eu acordei todo mundo, falei, vamos abrir a câmera aí que eu preciso falar agora o mais importante da homilética. O mais importante. Presença de Deus. E aí eu comecei a rapidinho, em 3 minutos, deixei a mensagem que eu sabia que era o mais importante daquela aula. E Jesus, que é o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, deixou a última mensagem, que é a mais importante. Vamos lá para Marcos, vamos ver se a coisa muda um pouquinho. Vamos ler juntos? E disse-lhe... Sabe o que pulou nos meus olhos? Quem não crê será condenado. Eu preciso ir pregar, porque quem não crer, quem não conhecer, quem não entender, vai ser condenado. E muitas vezes a gente acha que pregar o Evangelho é falar de Jesus. Quer ir na minha igreja? Vamos na minha igreja lá, Fábio? Vamos lá na igreja. Pronto, estou livre. Agora, o problema é dele. Ele já foi na minha igreja, o pastor Edmar já pregou. Ó, se ele não se converter, o problema é dele. Ah, eu já estou cansada de falar lá, gente, chamar lá. Eu estou cansada, já fiz a minha parte. Não. Sabe o que é interessante? Que ele fala assim, quem crer, for batizado. Ele fala assim, fazei discípulos, lá em Mateus também. Sabe por quê? Porque eu preciso acompanhar as pessoas. Porque se ele não crê no primeiro dia,
se eu acompanhar ele, convidar de novo, se eu falar de Jesus de novo, se eu testemunhar o amor de Cristo de novo, se eu pregar de novo, se eu levar de novo, se eu orar de novo, se eu clamar de novo, ele pode crer e ser batizado e ser mais um que vai viver comigo no céu. Será que você tem acompanhado aqueles que não creem no Evangelho? Porque às vezes a gente desiste. Aquela pessoa do meu trabalho, gente, sem chance. Aquele morador de rua ali, sem chance. Aqui não tem jeito. Drogado, sem chance. A estatística diz que muito difícil. Mas interessante que na minha Bíblia, eu não sei se na sua tem, mas Marcos 9, 23 diz assim: tudo é possível ao que crê. Depois confere lá na sua Bíblia se diz isso. Porque na minha diz: tudo é possível ao que crê. E se eu crer na salvação de todo mundo, é possível que aconteça. Mas eu preciso fazer a minha parte. Essa semana hoje, aliás, de manhã, eu estava vendo uma palavra de um pastor, né, uma reportagem, sobre as universidades, que uma coisa que eu nem sabia, que grandes universidades dos Estados Unidos e da Europa estão fazendo protestos antissemitas. Semitas, tá certo? Em prol do Hamas. Então a questão não é ser contra a Palestina, eu não vou entrar em guerra política aqui, porque a Palestina Deus ama da mesma forma e a gente tem que estar a favor. A gente não pode estar a favor do terrorismo. E o mais interessante é que essas grandes universidades, Yale, Harvard, Columbia, são universidades que começaram como seminários teológicos. Eu não sabia disso. Eu achei muito interessante. Então, aqueles lugares que começaram para ensinar a palavra de Deus, agora estão lotadas e sendo palcos de aprendizados pró-terrorismo, contra os judeus, contra os preceitos bíblicos. Não foi de um dia para o outro. Não foi num dia que acordou seminário teológico e no dia seguinte virou pró-Hamas. Não, foi um processo. Foi um processo. Não precisa ir lá para os Estados Unidos, não precisa ir lá para a Europa. Vamos aqui na nossa vizinhança. Dá uma andadinha aqui de 600 metros, 500 metros, 300 metros aqui para os nossos campos da UF. Quem é estudante da UF aí, levanta a mão, ou foi? Quem é estudante da UF aí, ó, os jovenzinhos ali, ó. Como é que está lá? Se a gente chegar ali. É só você passar em frente à universidade, você já vê aqueles cartazes assim. E sabe o que a gente está fazendo? Sentadinho aqui no ar-condicionado, absorvendo uma cantata, um musical maravilhoso desse, se emocionando. A gente está ouvindo um louvor e está saindo daqui dizendo: glória a Deus, Deus é bom demais. Vamos embora almoçar onde hoje? Vamos embora. Mas aquelas pessoas, milhares e milhares de alunos aqui na UF, aqui do lado nosso, eles passam aqui na frente todos os dias e estão sendo encharcados com uma mensagem contra a palavra de Deus. Eles estão sendo massacrados. E a estatística diz que em cada 10 jovens cristãos que entram numa universidade, 7 a 8 deles vão se afastar do cristianismo. Você acredita nisso? Isso é dado estatístico. Nós estamos mandando nossos filhos, nossos netos, nossos jovens para a boca do lobo. Mas a gente não prepara eles. Mas nós precisamos ir para esses ambientes. Nós precisamos orar por esses ambientes. Nós precisamos servir nesses ambientes. Então aí os gideões que vão lá, levam a palavra nessas universidades. Está aí grupos de evangélicos que se reúnem, fazem cultos, fazem dão uma palavra ali. E nós, muitas vezes, estamos descansando e dizendo assim: mas eu estou orando aqui na igreja, na hora do culto, gente, é uma bênção. Nós já até orei aqui hoje, já está orado pela semana. Deus está nos chamando a ir. Deus nos está chamando a fazer discípulos, a caminhar em direção daqueles que estão morrendo. A palavra de Deus conta uma história, Jesus conta a história de um homem, é uma parábola, que ele encontra um tesouro e ele entende que aquele tesouro é a melhor coisa que ele poderia ter. E ele vende tudo que ele tem, abandona tudo que ele tem e vai viver daquele tesouro.
É exatamente essa a cerne do reino de Deus. Nós encontramos um tesouro, é a vida eterna. Parece que às vezes a gente não tem noção do qual é o poder da ressurreição. É a vida eterna, é para sempre viver em gozo, em glória, sem dor, sem morte, sem tristeza. E parece que eu quero pegar esse tesouro e esconder debaixo da cama. Ó, só para mim, gente, eu não quero céu povoado não, deixa só comigo. Mas nós precisamos pegar esse tesouro e esquecer de tudo que está em volta. Não é o carro novo, não é a casa nova, não é quem está no governo, quem está fora do governo. A questão é que nós servimos ao Rei dos Reis. Nós servimos àquele que para Ele tudo é possível. E se nós dobrarmos os nossos joelhos, se nós pregarmos o Evangelho, se nós transformarmos vidas, a gente vai viver no mundo ainda nessa terra, com graça, com vida abundante. Nós precisamos fazer a diferença. É urgente. É urgente. Porque pode ser que você esteja tranquilo que você vai para o céu, mas tem milhares e milhões e bilhões de pessoas lá fora que vão arder no fogo do inferno, porque você não teve coragem de dar uma oferta para missões, porque você não teve coragem de dobrar o seu joelho na madrugada e clamar por vidas. E não precisa ser lá fora. Talvez tenha gente aqui que tem um filho que está no mundo. Talvez tenha gente aqui que tem um irmão que está perdido. Que tem uns pais que não se converteram ainda. Que não encontraram a Jesus. E você está aqui sentado, pensando que está bom isso aqui. Vamos para Lucas. Lucas 24, 47, 49 também fala da última mensagem de Jesus. Me ajuda lendo. E em seu nome se pregasse o arrependimento, até que sejamos revestidos de poder. Paulo se converteu. Paulo era um doutor da lei, conhecia tudo da lei. Era uma autoridade, tinha uma boa condição. Mas depois que ele se converte, ele fica 3 anos se preparando para ser o missionário que ele foi. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscarmos o revestimento do poder de Deus. E a gente está se preparando. Eu conheço crentes que a vida inteira se mantiveram na mesma posição. Eu vou dizer uma coisa para você, eu também já fui assim. Eu já sei falar, eu sei fazer, eu sei. Mas hoje eu não passo um dia que eu não me pergunte e não me coloque diante do Senhor e falando: Senhor, será que hoje eu fui um pouquinho mais do que ontem? Senhor, me ajuda para amanhã eu fazer um pouquinho mais do que eu fiz hoje. Porque cada dia nós precisamos crescer na graça de Deus. E aí vem para a parte que você já sabe de cor e salteado, que eu falo em qualquer lugar, em qualquer sermão, em qualquer momento. Bíblia, mas oração é igual a santificação. A salvação é um ato. No dia que eu creio, aonde eu esteja, como eu esteja, eu me converto. Mas daqui até a volta de Jesus, ou até a minha morte espiritual, o que vier, morte física, o que vier antes, eu preciso caminhar em direção à santificação. Mas qual é a preparação do seu dia a dia? Qual é a sua rotina do seu dia a dia? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, não precisamos, Rosane? Cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa alma, sim, vontades, emoções. Mas e o cuidado com o seu espírito? Como você tem se alimentado a cada dia para cuidar do seu espírito? Como é que a cada momento você pode se sentir mais forte, mais preparado para pregar o Evangelho, para declarar uma palavra de bênção na vida de alguém, para exortar um irmão, para ir e fazer algo diferente em prol do reino, se você não está preparado?
Ah, eu vou falar. Ih, mas eu não sei o versículo. Aí a pessoa vem, começa a falar com você, ela é de outra religião, ela crê em outra coisa, ela usa e fala, não, mas Jesus falou isso, 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 de 2000 passarás, de 2000 não passarás. Aí você, falou, foi, é verdade. Mentira, não está na Bíblia não, gente. Quantas vezes? Outro dia eu conversando com uma pessoa crente. Não, porque na Bíblia está escrito assim, me dá um versículo. Não, vou pegar aqui, mas peraí, mas a Bíblia está... Me dá o versículo. Me dá um versículo. Eu trabalho com provas. A minha prova está aqui. O que está aqui é verdade. O que não está aqui, não discuto, nem discuto com você. Você pode acreditar no que você quiser. Essa semana eu vi um vídeo que a moça falou que a caneta Bic não acaba porque ela comunica com os extraterrestres, com não sei o que lá. E ela falou sério. E eu falei, meu Deus do céu, eu não vou discutir. Se eu tivesse, é um vídeo, mas se eu não vou discutir com uma pessoa dessa, eu vou dizer parabéns. Porque não está aqui. Mas como é que eu vou saber o que está aqui? Lendo, meditando, estudando. Olha a Universidade da Bíblia aí, gente. Domingo às 9 da manhã, você acorda cedo para andar de bicicleta, você acorda cedo para fazer sua ginástica, você acorda cedo para trabalhar, você acorda cedo para ir ao médico numa consulta. Por que você não vem para cá domingo, 9 horas da manhã, para aprender da palavra? Nós temos professores tops aqui, tops. Professores preparados, professores que passam a semana estudando a Bíblia para vir aqui falar para você. E você está em casa, porque fala, não, descansar. A gente precisa se preparar e ser revestido do poder de Deus para que a gente possa pregar o Evangelho. E para fechar, João 20, 21, e eu botei um pedacinho do 21, 22. Que diz assim, vamos lá, lê bem animado aí para terminar, senão não termino não, hein? Disse-lhe, Pai seja convosco, assim. A gente falou aqui de uma semana abençoada. Sexta, eu estou morto. Porque na minha vida é assim. Até sexta-feira é a minha morte. Se eu não conheço a Cristo, né, eu estou vivendo num mundo onde eu estou morto. Mas no domingo, com a ressurreição de Cristo, eu ressuscito. Aí eu diria que esse chamado de Jesus parece que é a segunda-feira. Porque no domingo eu ressuscitei. Ai, glória a Deus, eu estou viva. Agora eu entendo. Agora eu tenho a vida eterna. Mas na segunda-feira eu preciso colocar em prática essa vida eterna. E a palavra diz, eu vos envio, segue-me. Eu vos envio, segue-me. A palavra de Deus, ela diz que todo o universo, toda a criação obedece ao Pai. Um dia Deus falou assim, abre mar, o mar abriu. Um dia Ele falou, aquieta mar, o mar aquietou. Aí Ele fala que chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. Ele fala que a criação das estrelas, com a luz, haja luz e houve luz. Por que você não quer obedecer o Pai? Quem você acha que você é? Se toda a criação obedece ao Pai, e nós muitas vezes, ainda dentro do Evangelho, ainda dentro da ressurreição, ainda dentro da casa de Deus, a gente acha que a gente sabe o que é melhor, o que se deve fazer. Precisamos nos render. Precisamos receber esse chamado de Deus, sermos enviados a Ele, aonde quer que Ele nos mande, mas precisamos seguir a palavra dEle. Só uns dados para você ter uma noção aqui, que eu anotei aqui, 3 bilhões de pessoas não conhecem Jesus, 120 mil pessoas morrem a cada 24 horas sem conhecer Jesus. 120 mil pessoas morrem a cada 24 horas sem conhecer Jesus. 11 pessoas morrem por Jesus a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, 11 pessoas estão sacrificando a sua vida pelo poder da cruz. Só alguns dados para a gente entender. Alguma literatura diz que são 5 cristãos, outros dizem 8. Vou acreditar que são 8. Em cada 8 cristãos, um está morrendo nesse momento porque está dando a sua vida por Jesus. Ele está sendo perseguido, morto, torturado por Jesus.
e nós estamos aqui. E eu volto à pergunta, e agora? O que você vai fazer com a obra da ressurreição? Eu queria que você meditasse nessa palavra, nessa manhã. O que eu posso fazer com a ressurreição de Cristo? Até que Ele venha me buscar, ou até que eu tenha uma morte aqui na terra, se Ele não vier antes disso, o que você pode fazer pelo poder da ressurreição? Ao lugar que eu vou em Moçambique, agora em junho, em alguns povoados, nesse povoado em especial, às quintas-feiras eles distribuem, o governo distribui um pãozinho para cada morador. É o que eles têm na semana inteira para comer. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para levar esperança num país que sofre? Feche os seus olhos agora. Coloca diante do Senhor agora e peça ao Senhor que te mostre o que você pode fazer para transformar a realidade daquele que não conhece a Jesus. Coloque-se diante do Senhor agora e faz uma aliança com Ele sobre a vida de alguém. Pega uma pessoa só, uma só, em especial. Seu vizinho, seu colega de trabalho, um missionário que prega o Evangelho pelo mundo. Faz aliança agora com Deus, de que você vai clamar a Deus pela vida dessa pessoa. Que você vai abençoar a vida dessa pessoa de alguma forma, falando de Jesus para aquela pessoa, ou ajudando ela também, servindo ela materialmente, ou abençoando a vida de um missionário que está indo com seus pés nos campos mais difíceis, mais longe. Faz um propósito com o Senhor, não deixa que esse domingo seja só mais um domingo na sua vida. Não deixa que esse dia seja só mais um dia em que você viu uma apresentação linda de um coral abençoado de crianças que elevaram e te alegraram. Ore ao Senhor agora e faça um compromisso com Deus nesse momento. Essa é a nossa.
Primeiro, queria te desafiar a trazer alguém no culto da noite. 18 horas, a gente vai estar aqui à noite, 18 horas, com louvor abençoado. E eu queria te desafiar a trazer alguém nesse culto da noite. Eu sei que talvez você tivesse outros planos, mas é urgente. Tem alguém que precisa vir aqui ouvir a palavra hoje à noite, ouvir o louvor, ser tocado pela presença de Deus. E eu quero te desafiar a 18 horas, estar aqui povoando o céu. Traz uma pessoa, traz uma família, traz alguém para ouvir a palavra de Deus. E eu quero te fazer outro convite no próximo sábado, 4 de maio, 3 horas da tarde. Nós vamos estar aqui num culto abençoado também, louvor abençoado, palavra e muita coisa boa. Vai ter um lanche delicioso, vai ter um bazar top, e vai ter também muita coisa legal, sorteios, e você vai ter a oportunidade de servir através de missões na África. Então não deixa de adquirir o seu convite. Quem está com o convite, levanta a mão aí. Vanusa, quem mais? Vanusa, quem está com convite aí, ó. Não, mas eu digo, quem tem convite para vender, levanta a mão. Rosane, Thaís está ali fora, já está ali na porta. Não deixa de adquirir o seu convite. Você pega agora, depois você faz o Pix, não tem desespero. Mas tem certeza que você vai mudar uma vida, uma história lá no outro continente, amém? Deus abençoe, Senhor amado, esses homens, essas mulheres, todo aquele que estiver ouvindo essa palavra abençoada. Deus alcança com teu Espírito Santo divino, Senhor amado. Queremos, Senhor, fazer da ressurreição, meu Deus amado, uma oportunidade, Senhor, para povoar o céu. Queremos ser seus instrumentos. Levanta, Senhor, homens, mulheres, crianças, jovens, para falar do teu nome, Senhor, para mostrar, Senhor, a verdade, o único caminho, a ressurreição, para que um dia, Senhor, quando tocarem as trombetas e tu estiveres voltando, Senhor amado, o céu, Senhor, seja cheio, Senhor, deste povo, Senhor, que tu ama, porque o Senhor amou o mundo, Senhor, para que nós tivéssemos salvação, entregaste teu Filho. Faça, Senhor, com que essa morte e ressurreição não seja em vão, que através das nossas vidas sejam tocadas para a tua honra e glória para sempre, e que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E nós dizemos amém. Com teu poder.